No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam abundantemente multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Hoje é quarta-feira, dia 1º de fevereiro do ano de 2023. Até aqui nos ajudou o Senhor. Uma pergunta do Senhor Jesus que continua muito atual é: disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Nós já falamos sobre esta pergunta, volto a dizer, super atual, em várias oportunidades dentro dessa história do Minuto da Unicidade, que caminha aqui para 6 anos de trabalho. Essa pergunta, uma pergunta interessante em vários pontos, né? Primeiro, o Senhor Jesus lá em Mateus 16, ele procura saber, né? Abre aspas para esse procura saber, né? Que ele sabe de todas as coisas, mas ele quer saber dos seus discípulos o que estavam falando dele, quem ele era. E os relatos, você vai ler Mateus 16, leia Mateus 16, você vai ver aqui, a partir do verso 13, ele chama os seus homens, né? Aos seus discípulos. Quem diz ser o Filho do Homem? O que estão falando a meu respeito? Quem está dizendo que eu sou? Aí os relatos, né? Verso 14, um diz que é João Batista, outros dizem que é Jeremias, né? Nós sabemos, conhecemos muito bem. Então ele pegou primeiro, em primeira parte, ele pegou um relato do que as pessoas falavam, como eles estavam inteirados do que se falavam acerca dele. Isso é importante a gente saber, né? O que se fala dele por aí, isso é muito importante. Cada coisa tem surgido nos últimos tempos terríveis, né? Cada coisa que o diabo vem falando acerca dele, que era uma reencarnação de Elias, de Jeremias, naquele tempo ficava nesse nível, mas hoje, meu Deus, cada coisa que me aparece, cada artigo que eu recebo de informações acerca de Jesus, tem um pastor René aí falando um monte de besteira, que ele estava até se insinuando lá para a mulher samaritana. Quando ele fala que águas vai jorrar do seu ventre, ele está falando ali outras coisas, está falando do sêmen dele. Já estão falando, para você ver a que nível nós estamos. A coisa não parou ali, o negócio está indo mais fundo. Então, uns dizem até que ele já tem descendentes físicos aí, porque ele teve um caso com Maria Madalena, então tem vários relatos. Coisas absurdas, que é um extraterrestre, que é um espírito, que é não sei o quê, olha, as coisas não param. Mas aí ele chega para os seus discípulos, no verso 16, ou melhor, no verso 15 de Mateus 16, e pergunta: e vocês? Essa pergunta, ela nos compromete, porque apesar de todos esses relatos que se tem acerca do Senhor Jesus, ele se preocupa também com o relato que nós passamos dele. E vocês, o que vocês falam, quem vocês dizem que eu sou? E aqui no Minuto da Unicidade, nós dizemos, ele é Deus sobre todos. Aqui nós dizemos, o Filho de Deus, que o mundo tanto fala dele aí, se julga conhecer, nós falamos que ele é o Filho, é o verdadeiro Deus e é a vida eterna, o que diz as Escrituras, o que diz a Bíblia. Então, o que você está falando que é Jesus? Esse é o primeiro ponto. Mas algo vai mais além. Quando ele pergunta, e vocês, quem dizes que eu sou? Ele está chamando o sentido para que nós devemos nos ater às Escrituras, a termos o entendimento correto da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isso é muito interessante. É isso que ele está falando com essa pergunta. Olha, vocês precisam me conhecer, saber de fato quem eu sou e ponto final. Porque como que nós vamos dizer para as pessoas quem ele é, se nós temos dúvidas quanto a determinadas passagens, quanto a determinadas questões, não entendemos muito bem? Então, ele está chamando, em particular, o que tem a ver com a sua natureza, com a sua essência. Quem é Jesus Cristo? Isso é que essa pergunta, ela nos compromete em muitas questões.
Não é só o que dizemos dele, mas para poder você falar algo dele, você tem que conhecer muito bem, sem ter um menor resquício de dúvida. Então, nesse sentido, é para nós, para a nossa fé, para o nosso bem. É para você se manter fiel às Escrituras. Um entendimento correto da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isso é muito importante e indispensável. Então isso quer dizer que nós temos que nos preocupar em fazer um estudo dedicado, mergulhar nos evangelhos, mergulhar nas cartas apostólicas, mergulhar até mesmo, principalmente no Antigo Testamento. E aí você vai ver que certas atitudes do Senhor Jesus, né? Certos comportamentos do Senhor Jesus, você conhecendo Ele bem, você vai compreender todo o enredo da vida dele narrada pelos evangelhos. Então, se partindo do princípio que Ele é Deus sobre todos, como nós falamos aqui incansavelmente, por que Ele orava? Por que Ele orava? E outra coisa, a quem Ele orava? Para quem? Se Ele é Deus sobre todos. Então, essas questões nós precisamos estar bem resolvidas. Se Ele é Deus, como as Escrituras vão dizer que Ele se assentou à direita de Deus, à destra de Deus e intercede por nós. Se Ele é Deus sobre todas as coisas, como é que Ele diz que acerca do dia da sua vinda, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Então, quando Ele pergunta, e vocês, quem dizes que eu sou? Ele está fazendo essa pergunta também nesse sentido aí. Ele está perguntando no sentido amplo do questionamento, para nós. Ele pergunta para os seus discípulos, está perguntando lá para os fariseus, para aqueles que debatiam com ele, para os judeus, não, ele está perguntando para os seus discípulos, seus seguidores, olha, vocês estão dizendo o que é meu respeito. Porque quando você abrir sua boca, começar a falar que Ele é Deus, primeiro, não vão te ouvir calados, muitos vão te questionar, peraí, se Ele é Deus, pô, na cruz Ele falava, Ele foi orar no Getsemane. Peraí, estava orando por um ser superior. E aí a teologia vai dizer o quê? Que ele tinha um relacionamento com o Pai, que ele desfrutava de uma comunhão com o Pai, que na sua humanidade ele dependia do Pai, para modelar a sua vida de acordo com o que agrada ao Pai, vai dizer, os teólogos vão dizer. O exemplo de relacionamento com o Pai, dependia da ajuda do Pai, tinha muita comunhão com o Pai. E isso, pasme-se, falam os unicistas, teólogos falam isso. Teólogos unicistas, não, porque na sua humanidade ele desfrutava de uma comunhão com o Pai. Mas peraí, Ele é o Pai. Ele é o Pai. Que desfrutava de que comunhão, com que Pai, se Ele é o Pai? Pelo amor de Deus, teólogo unicista que fala isso, tem que parar e respirar um pouquinho. Ah, por que ele orava? Não, porque ele, na sua condição humana, ele desfrutava de uma comunhão com o Pai. Eu ouvi um unicista falar isso, mas eu por pouco não levantei, para não ser indelicado, não levantei da cadeira, não fui embora. Não, porque ele, na sua humanidade, dependia do Pai. Pelo amor de Deus, faça-me o favor. Faça-me o favor. É ser muito superficial. É beber em fontes trinitárias para definir seus conceitos. Uma preguiça preguiça, é ser descuidado, é obreiro que não se cuida para dar umas respostas dessas. Não, porque ele tinha que modelar a sua vida para agradar ao Pai e aí assim nos dar o exemplo. Bom, eu vou ficando por aqui. Essas perguntas nós já respondemos inúmeras vezes e é por isso que tem o Minuto da Unicidade, para falar sobre essas questões e trazer a verdade dos fatos, que, claro, num programa não dá para fazer devido ao tempo nosso, mas nós vamos aqui falando desses assuntos. Tem muitos conteúdos desse nível aí que eu estou falando, respondendo a todos esses questionamentos que nós falamos. Tem aí no canal do Minuto da Unicidade, no canal do pastor Tony de Souza, você procura aí, né? E a gente vai voltando sempre que pode. Falar dessas questões é muito importante, porque a gente tem que ter respostas mais pautadas nas Escrituras, mais firmes nas Escrituras. E é por isso que essa é a proposta desse programa, entendeu? Não é para a glória do nosso nome,
é para a glória do nome de Deus. E na descrição desse vídeo tem o nosso contato, tem a forma de apoiar esse ministério, você que deseja. E ore por nós, que é muito importante. Graça e paz a todos, uma excelente quarta-feira. Amanhã nós voltaremos, que Deus abençoe você, sua casa, não só hoje, mas para tudo sempre. Graça e paz. Minuto da Unicidade.